Olá pessoal, aqui é o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Esse problema aqui eu recebi por meio do Instagram. Um, um assinante aqui, um assinante não, mas um seguidor do canal pegou e falou que viu isso aqui e gostaria de uma ajuda. E eu, quando eu olhei, eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Olha só que interessante. Qual ou quais as raízes da equação, né? Então é raiz quadrada de x elevado à raiz quadrada de 2. Você já viu o expoente e raiz quadrada? Pois é. Agora, para mais estranho ainda, mais raiz de índice, o índice da raiz é raiz quadrada de 2. Você já viu isso? Eu nunca tinha visto. De x elevado ao quadrado é igual a 6. E aí, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, olha, por mais que a gente nunca viu, a gente conhece propriedades de potência, né, da parte lá de função exponencial. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar as propriedades. Tá? Uma delas é a de transformar a raiz e o expoente aqui dentro em expoente fracionário. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? X, né? Uma setinha assim, ó. Quem está por dentro sempre está por cima, quem está por fora sempre está por baixo. Então, o índice dessa raiz aqui é 2, e o expoente do x é raiz de 2. Então, isso aqui é x elevado à raiz de 2 sobre 2, né? Mais x elevado a... Então, quem está por dentro sempre está por cima, quem está por fora sempre está por baixo. Então, é 2 sobre raiz de 2. Isso é igual a 6. Beleza? Bom, e agora? Bom, agora eu tenho que tentar fazer isso aqui virar uma coisa só para poder igualar alguma coisa, né? Aí o que eu pensei? Bom, sempre quando a gente vê raiz na fração, na parte de baixo da fração, no denominador da fração, a gente racionaliza. Então, esse 2 sobre raiz de 2, o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Aí você quer simplificar aqui, né? 2 por 2 e dá 1 e sobra a raiz de 2. Mas espera aí, olha só. Tá vendo aqui, ó? Raiz de 2 sobre 2. Então, esse expoente aqui, ele é o quê? É 2 vezes esse expoente. Aí eu lembro o seguinte, né? Que quando a gente tem assim, por exemplo, a elevado a x e a elevado a 2x, na verdade, esse a elevado a 2x é o quê? É a elevado a x elevado ao quadrado, é ou não é? Porque a gente multiplica os expoentes. Então, esse daqui, tá? Esse daqui então, é x elevado a raiz de 2 sobre 2, mais x elevado a 2 raiz de 2 sobre 2. É igual a 6. Então, esse daqui, na verdade, é x elevado a raiz de 2 sobre 2, tudo ao quadrado. Ó. Né? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. 2x, eu pego o 2 aqui e transformo num expoente de uma potência de a elevado a x. Então, esse 2 aqui, ele vira expoente. Isso daqui é o quê? X elevado a raiz de 2 sobre 2, mais x elevado a raiz de 2 sobre 2, tudo ao quadrado, igual a 6. E o que é isso aqui? Isso daqui é uma equação do segundo grau disfarçada. Tá? E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um recurso. É uma ferramenta, como é que a gente fala? Uma estratégia para facilitar na resolução. Ó. Então, eu chamo x elevado a raiz de 2 sobre 2, um t, por exemplo, uma incógnita t. Tá? E daí isso aqui vai passar a ser o quê? Eu vou escrever esse aqui primeiro, tá? T ao quadrado, mais, né? Porque é mais t ao quadrado, mais t. Certo? E esse 6 que está aqui, eu jogo para o lado de cá. Fica menos 6 igual a zero. Tá vendo? Uma equação de segundo grau. Que não precisa aplicar a Bhaskara, né? É só fatorar. Então, isso aqui vai ser o quê? T, tá? Porque é t ao quadrado, então vai ser t mais ou menos alguma coisa. Como aqui é menos, né? Então, vai ser mais alguma coisa e t menos outra coisa igual a zero. Agora, dois números que multiplicados dá menos 6, né? Menos, ou dois números multiplicados que dá 6, e a diferença vai dar 1. É o 2 e o 3. Agora, onde que vai o 2 e onde que vai o 3? Então, a diferença entre esses, levando em conta o sinal, é mais. Então, quer dizer que o 3 está aqui no mais e o 2 está aqui, ó. Tá vendo? Mais 3t com menos 2t, mais t. T vezes t, t ao quadrado. E 3 vezes menos 2, menos 6. Então, quer dizer que essas raízes aqui, tá? A partir daqui, tá?
a gente chega à conclusão que t é igual a menos 3, né? Porque o que coloca no lugar do t que faz isso aqui ser zero? Porque daí 0 vezes qualquer coisa dá zero. A multiplicação de dois números tem que dar zero. Então, isso aqui tem que dar zero, ou isso aqui tem que dar zero. Para isso aqui dar zero, o t tem que ser o quê? Menos 3. E para isso aqui dar zero, o t tem que ser igual a 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero, certo? Então, essas são as raízes, ó. T igual a menos 3 ou t igual a 2. Mas calma aí, t quem que é? T é isso aqui, ó. Agora eu volto. Então, eu vou pegar e colocar x elevado a raiz de 2 sobre 2 igual a menos 3. X elevado a raiz de 2 sobre 2 é igual a menos 3, tá? Só que a gente não pode esquecer o seguinte, isso daqui, esse expoente fracionário, ele é quê? O que ele é no final? Ele é isso aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó, ele veio daqui, ó. Então, isso daqui o que é? É raiz quadrada de x elevado a raiz de 2. Tá? Isso tem que ser igual a menos 3. Agora me diz uma coisa. Que raiz quadrada que dá menos 3? Nenhuma, né? Não tem raiz quadrada que dá resultado negativo. Então, isso aqui a gente anula. Não é uma possível resolução disso aqui. Não é uma possível solução. Agora, e o outro? X elevado... vamos colocar direto aqui, ó. Raiz quadrada de x elevado a raiz quadrada de 2 é igual a 2. Certo? E aí, como é que a gente resolve isso aqui? Então, eu vi pelo menos duas possibilidades, tá? Uma é meio esquisita, tá? Mas utilizando as propriedades, coisas que a gente já conhece, até parece que é válida, né? Por exemplo, uma delas é o seguinte. Eu pegar isso daqui, ó. Deixa eu ver se saiu certo. Eu pegar isso aqui... Será que tá certo isso aqui? É raiz quadrada? Tá certo. Eu pegar esse aqui, ó, elevar ao quadrado, e esse aqui, elevar ao quadrado. Certo? Então, vai ficar x, né? Elevado a raiz quadrada de 2 é igual a 4. E aí, o que a gente faz agora? Ah, não, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não deu, não. Bom, mas daí a gente pode aplicar o quê? A gente pode aplicar aqui logaritmo, né? Apesar que eu podia ter aplicado, podia ter feito dessa forma aqui, né? Podia ter aplicado o logaritmo aqui direto, né? Aqui direto, né? Mas vamos aplicar logaritmo aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 é igual a logaritmo de 4 na base x, certo? Aí você fala, pô, mas como é que isola isso aqui? Bom, a gente pode inverter esses dois. Para inverter a posição do 4 e do x, a gente inverte essa fração, né? Que fração? Fração do logaritmo de 4 na base x sobre 1. Então, eu inverto essa fração, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 é igual a 1 sobre logaritmo de x na base 4. Tá vendo? E invertendo esse aqui para cá e esse aqui para cá, né? Vai ficar o quê? Logaritmo de x na base 4 é igual a 1 sobre raiz de 2. Ok? Aí eu pego esse 4 e passo como base, né? Disso daqui. O que eu posso fazer aqui? Posso racionalizar também, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Vai ficar aqui x é igual a 4 elevado, né? Isso aqui dá raiz quadrada de 2 sobre 2. Elevado a raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Bom, vou continuar aqui em cima. Faltou espaço. Então, ficou x é igual a 4 elevado a raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que agora eu vou desfazer esse expoente fracionário aqui, né? Isso aqui, o que está embaixo, né? Quem está por dentro sempre está por cima. Quem está por fora sempre está por baixo. Então, isso aqui é raiz quadrada de 4 elevado a raiz quadrada de 2. É ou não é? Bom, eu posso colocar esse raiz quadrada de 2 aqui para fora, tá? Então, isso aqui parece ser x é igual a raiz quadrada de 4 elevado a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 4, o que é? 2. Então, x é igual a 2 raiz de 2. Tá? Eu falei que tinha duas maneiras, né? Eu não lembro agora, que eu fiz alguma coisa aqui antes e eu tinha saído de um outro jeito. Vamos tentar de novo aqui, tá? 2 igual a x elevado a raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Bom, o que eu tinha feito aqui?
Se eu elevar os dois lados ao quadrado, fica igual isso aqui. Eu tinha feito alguma outra coisa que tinha saído de um jeito mais fácil. É claro, um pouquinho mais esquisito, mas tinha resolvido. Agora eu não estou conseguindo lembrar o que é. Pá, não sei, mas se você pensou alguma coisa diferente, né? Alguma outra forma, sem aplicar logaritmo, me avisa aí. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Estou intrigado. Ah, eu vi aqui. Eu fiz assim, ó. Isso daqui, se eu fizer a racionalização inversa, multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2, isso daqui é a mesma coisa que 2 é igual a x elevado, raiz de 2, raiz de 2 é 2, né? Aí esse 2 simplifica com esse 2, fica 1 sobre raiz de 2, ó. Isso daqui o que é? É a mesma coisa que 2 igual a x, raiz de índice, raiz de 2 de x. Daí, ó, a loucura que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei os dois lados e elevei a raiz de 2, ó. E isso é que é uma coisa estranha, porque a gente nunca viu, né? Tudo isso daqui elevado à raiz de 2. Então, quando eu pego uma raiz de um índice e elevo ao mesmo índice, a gente simplifica a raiz com isso aqui, não é? E daí fica assim, ó, x igual a 2 elevado à raiz de 2. Tá vendo? A mesma coisa, mas essa é a loucura, né? Essa é a loucura que eu falei. Será que é possível fazer raiz de índice raiz de 2 elevada à raiz de 2? Tá? Essa é uma loucura e seria interessante refletir sobre isso aqui. Tá? Mas eu acredito que o jeito mais correto aqui é pela propriedade de logaritmo aqui. Tá? Você aplica logaritmo, joga para os dois lados e resolve aqui. Tá bom? Você ficou com alguma dúvida sobre isso aqui? Você já sabe, né? Vai nos comentários, clica lá, clica no joinha antes, né? Claro, antes de qualquer coisa, clica no joinha. Mas vai lá nos comentários e coloca lá a sua dúvida. Faça referência ao momento do vídeo, que fica muito mais fácil de descobrir, tá? Eu insisto em falar isso e tem gente que coloca lá e eu tenho que assistir o vídeo pelo menos até a metade para tentar descobrir o que a pessoa está dizendo. Então, coloca, ela faz uma referência ao momento do vídeo, que fica muito mais fácil eu descobrir qual é a sua dúvida, tá bom? Então curte o vídeo aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se é inscrito, verifique a notificação, o sininho para receber notificações. Compartilhe com quem você conhece, compartilhe o assunto, né? Você pode escrever isso aqui num papel e pedir para alguém resolver, e daí conversar com ele a respeito, e depois indica o vídeo e indica a playlist aqui de função exponencial, tá bom? É isso aí, vamos que vamos, e até a próxima.